palavra com o pastor Paulo Romeiro. Momento da palavra. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 27, ou o versículo 27. Eu peguei este versículo numa versão nova, que foi publicada recentemente aqui no Brasil pela editora Mundo Cristão, chamada NVT, Nova Versão Transformadora. Eu achei interessante o versículo nessa versão. Agora, não estou dizendo, é uma versão muito recente, né? Então vamos precisar de um tempo aí, de alguns anos, para que se analise, para ver se estabelece mesmo, né? Então, ainda acho que a versão que mais nos dá firmeza é a revista, a Almeida, revista e atualizada. Não é nem a corrigida. Corrigida é que eu uso. Não consigo trocar de Bíblia, porque foi aqui que eu comecei a ler em 1971. Decorei os versículos nela. E se eu trocar de Bíblia, o programa não reconhece, não vai reconhecer. Então, mas eu uso a NVI, eu gosto muito da NVI, atualizada, é uma versão já solidificada. E essa NVT aí, a gente dá para usar uma hora aqui e ali, né? Então vamos lá. É bom comparar as versões, porque às vezes tem uma versão esclarece mais do que outra, né? Então diz assim, João 14, 27: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz, e essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Apesar de sermos crentes, precisamos ouvir isso. E quem ouviu isso eram amigos íntimos de Jesus, e foi para eles quem Jesus disse. Então, essa mensagem da paz, ela não é só para os incrédulos. Os crentes precisam dela também. E eu acho interessante que João capítulo 14 começa da seguinte forma: não se turbe o vosso coração. Jesus estava tratando da situação emocional dos discípulos. Muito interessante isso. Então nós vemos que nós somos chamados, ou a Bíblia nos abre a porta para nós termos paz com Deus. E vamos ver isso em Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz assim: portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando é que a paz vem? Depois da justificação pela fé. É impossível falar em paz para uma alma que não é convertida. A pessoa que não é convertida, ela só pode ter uma paz passageira, um paliativo no dinheiro, numa herança, ou se foi curado fez uma cirurgia, deu tudo certo. Então tem aí uma paz, uma certa paz, mas isso tudo passa. A verdadeira paz permanente, ela só vem através da justificação pela fé, quando nos encontramos em Cristo. E novo nascimento e conversão tem a ver com João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tem a ver com João capítulo 3, versículos 3 e versículo 5. Quem não nascer de novo, Jesus diz para Nicodemos: se você não nascer de novo, não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Não pode nem ver e também não pode entrar. A palavra de Deus nos fala que nós podemos ter paz, uma paz de coração, como está em Colossenses 3,15. E a paz de Deus, para a qual foste chamados, está vendo? Nós fomos chamados para a paz, nós não fomos chamados para encrenca, para viver uma encrenca. A paz de Deus, para a qual foste chamados, domine em vossos corações. Tome conta do coração de vocês. O verbo dominar aí significa arbitrar, tomar decisões,
É mais ou menos, e aí o Rick Warren nos ajuda nessa hora, é mais ou menos o que o árbitro faz no jogo de futebol. Qual é a função do árbitro, do juiz? É manter a paz, é garantir que o jogo vai transcorrer de forma correta e ordeira, não vai ter tumulto, não vai ter briga. Essa é a função do juiz. Então a paz que nós recebemos de Deus, ela também exerce esse papel dentro de nós, que a nossa vida vai ser conduzida sem encrencas, e não é encrencas da vida, mas são as encrencas interiores, a encrenca com Deus, a encrenca com nosso irmão, nossa irmã. É assim que essa paz nos ajuda, porque nós muitas vezes não desligamos, não temos. Tem gente que não tem paz nem para dormir, tem gente que deita na cama, o corpo está ali pronto para descansar, mas a mente não está. A mente começa a vagar, e vai se preocupando, passa num lugar, pega uma bagagem, passa no outro lugar, pega outra bagagem, e de repente você não dorme. Também a palavra de Deus diz que nós podemos ter paz com as pessoas. Olha o que diz Romanos capítulo 12, versículo 18: se for possível, quando depender de vocês, tende paz com todos os homens. Se depender de você, se alguém não gosta de você, você não tem controle sobre isso. Como é que você vai controlar? Se alguém não quer namorar você, você também perdeu o controle. Vai ameaçar, vai matar? Não é por aí. Mas se estiver no seu controle, no seu poder, então desenvolva a paz, vive em paz com as pessoas. Isso é de extrema importância para nós, porque os relacionamentos podem ser uma fonte de estresse. Casamento pode ser uma fonte de estresse, criação de filhos, frequentar uma igreja pode ser uma fonte de estresse. Aliás, eu já disse aqui anteriormente que igreja é fábrica de encrencas. Por quê? Porque por causa das nossas imperfeições. Por quê? Porque existe uma dimensão espiritual. O inimigo jamais vai conviver numa boa com a paz que nós desenvolvemos. Ele vai fazer de tudo para destruir essa paz. O verdadeiro inimigo é Satanás. Ele é o verdadeiro inimigo. Não é a esposa que às vezes grita com você, não é o marido que fecha a cara. Esse não é o verdadeiro inimigo. Não é o filho que responde. Esse não é o verdadeiro inimigo. Não é o irmão que passa por você e não te cumprimenta. Esse não é o teu verdadeiro inimigo. O nosso verdadeiro inimigo é Satanás, é o diabo com suas hostes, com seus anjos. Então nós devemos cultivar a paz. Às vezes é difícil aguentar um chefe, às vezes o ambiente na família fica complicado, tem parentes que infernizam a nossa vida, e vizinhos, encrenca com o vizinho. Deus me livre. Deve ser uma abominação morar perto de um bar que faz gritaria, música alta até 4 da manhã. Eu já vivi isso. Inferniza a nossa vida. A paz nos relacionamentos reduz os conflitos e o estresse. Por isso a gente precisa desse tipo de paz. Jesus nos prometeu paz. Aqui, a paz que eu tenho para vocês é um presente que eu dou para vocês. Observe que Jesus disse que a sua paz é um presente, e a gente não merece essa paz de Jesus, e não tem como trabalhar por ela. Eu vou conseguir, eu vou fazer alguma coisa para receber essa paz. Isso é de graça, isso é um presente do Senhor. A paz de Jesus é diferente da paz do mundo. E aqui tem um dado importante que eu peguei do livro, que diz que alguém calculou que nos últimos 3.500 anos o mundo teve apenas 286 anos de paz. Em 3.500 anos, nem 10%, muito longe de 10%. Quanto conflito! Como é que a gente alcança essa paz? Como é que a gente obtém essa paz?
Olha, não obtém, é um presente de Deus. Mas vamos mostrar alguns caminhos. Primeiro, não tem como o ser humano ter paz, nem o crente ter paz, se ele não estiver submisso aos princípios de Deus. Submissão a Deus. Olha o que diz o Salmo 119, versículo 165. Muita paz tem os que amam a tua lei. A paz vem por aí. Quando, você sabe qual a pior encrenca que existe? É quando a gente está encrencado com Deus. Essa é a pior encrenca. O crente é infeliz quando ele vive em conflito com a Bíblia. O pior conflito não é com o vizinho barulhento. O pior conflito não é conviver com filhos rebeldes. O pior conflito é com a Bíblia. É quando alguém tem conflito com a Bíblia. Aliás, nossos conflitos terminariam se nós acabássemos com o conflito com a Bíblia e com o Senhor. Pode ter certeza, quando você se submeter, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero obedecer a tua palavra, os outros conflitos vão sendo eliminados. É assim que funciona, pode ter certeza. Outra coisa, aceite, receba o perdão de Deus. Porque se você vive em conflito com Deus, você precisa acertar as coisas com Deus. A gente reclama de um filho rebelde, mas às vezes nós somos rebeldes. Os pais reclamam dos filhos, não me obedece, é bocudo, responde, sem educação, e assim por diante. Ele não respeita. E nós, e você e eu, respeitamos a Deus? Será que não somos filhos rebeldes do Altíssimo? Então a gente precisa se submeter para que a paz se estabeleça, e para isso é preciso receber o perdão de Deus. E para receber perdão precisa pedir o perdão. O que significa perdão? Significa libertação do castigo, indulto. Porque se você não recebe o perdão de Deus, a culpa vai dominar a sua mente, todo o seu ser. Acontece uma coisa errada, é Deus pesando a mão. Tropeçou, olha o diabo aí, Deus está permitindo, e assim por diante. Vai viver uma paranoia, torna-se uma obsessão. Tudo que acontece negativo, eu já sei, foi isso que eu fiz, foi aquilo que eu fiz, e não é por aí. Então, o perdão de Deus remove a culpa, porque a culpa é a inimiga da paz. Não tem como alguém ter paz se você está convivendo com uma culpa. E essa é a grande verdade. Olha o que diz Miqueias 7,18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Guarde esse versículo, Miqueias 7,18. Que perdoas a iniquidade, te esqueces da transgressão. O Senhor não retém a sua ira para sempre. E é interessante que aí Miqueias diz que Deus tem prazer na benignidade. Deus quer limpar a sua ficha. Vai ver que hoje o seu nome está no Serasa espiritual. Você está devendo lá, você está sem crédito, seu nome não está bem. Mas a Bíblia diz que Deus quer limpar a nossa ficha. E Deus, Ele limpa, Ele tem poder para isso, E Ele quer restaurar o seu crédito. Então viver em submissão a Deus é ter crédito. Por isso que eu acho interessante Tiago 4,7. Submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? O crédito está onde? Na submissão. Outra coisa importante para a gente desfrutar da paz é a gente focar em Deus, pensar em Deus, que Deus seja o foco, o centro da nossa meditação o tempo todo. Olha o que diz Isaías 26, versículo 3: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A mente tem que estar focada, pensar em Cristo. Se você olhar para o mundo, você vai ficar desesperado. Se você olhar para dentro de você, vai ficar pior. Vai ficar pior. Se olharmos para dentro de nós, vai ficar pior. Você vai ficar deprimido,
Caramba, quanta coisa ruim, meu Deus. Como é que pode um negócio desse? Porque o apóstolo Paulo viveu isso em Romanos 7, né? O mal que habita em mim, o mal que habita em mim. Eu não consigo fazer o que eu quero fazer, eu só faço o que eu não quero, né? Não quero. É assim, você é assim, eu também sou assim. Eu falo uma coisa, mas como é que eu fui falar aquilo? Porque se a gente for olhar para dentro de nós vamos ficar deprimidos. Então para onde vamos olhar? A receita está em Hebreus 12:2, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, porque quando você olha para Jesus, o coração descansa. Acho que alguém comentou comigo aqui essa semana que Jesus não amou Paulo. Jesus não amou Paulo. Quem que ele amou? Ele amou Saulo. Saulo é pior que Paulo. Ele amou Saulo, não esperou Saulo se transformar em Paulo. Ele amou Saulo quando ele não prestava. Como diz o nosso preletor lá na quarta-feira, Paulo era um nojento. E você também é, e eu também sou. Nós somos os nojentos, mas Deus resolveu amar os nojentos, e você se tornou agradável no amado. Aleluia! Os braços de Deus estão em torno de nós aqui. Nós somos acolhidos, abraçados. Que maravilha! E nós hoje somos o bom cheiro de Cristo. Já não fedemos mais, o pecado já não fede mais em nós. Nós temos o aroma de Cristo, o perfume de Cristo, porque o vaso foi quebrado lá na cruz. Que coisa tremenda! Aleluia! Glória a Deus. Então, se olharmos para Jesus, nós vamos encontrar descanso, nós vamos encontrar paz. Quero dizer para vocês que muitas vezes acontece que não tem paz por falta de oração. Outra coisa, confie no propósito de Deus, senão você não vai ter paz. O que Deus fizer está feito, está bom demais. Eu tenho controle? Eu não tenho. Nós não temos controle. Você está indo numa estrada, bonitinho, você é um motorista responsável, digamos assim, e você está ali dentro da velocidade, faz tudo certo. De repente um caminhão, carreta vem para cima de você, você controla aquilo? Não controla. Nós não temos controle. Você tem controle sobre as células do seu corpo? Não tem. Você pode até fazer uma coisa ou outra para cuidar da saúde, comer mais legumes, comer mais salada, evitar aquela gordura da picanha, aquele negócio todo. Eu não devia nem estar falando essas coisas perto da hora do almoço. Mas nós não temos controle. Então, se você não tem controle, vamos confiar no propósito de Deus. Ele é soberano. Não tem problema não ficar doente, não tem problema não morrer. Nós vamos morrer mesmo. Nós só não vamos morrer se Jesus voltar logo. Não tem problema, está tudo nas mãos de Deus. Vamos confiar nos seus desígnios, nos seus planos, naquilo que Ele quer de nós. Tem muita gente boa na Bíblia que morreu logo, morreu cedo. Tem muita gente na Bíblia santa, gente de valor e que sofreu demais. E aonde está Deus nisso? Aonde Ele estava? Sempre no seu trono. Deus nunca foi removido do seu trono, nunca foi, e Ele sabe cuidar de nós. E lá na frente nós vamos estar bonito na fita, nós vamos estar bem. A gente sabe disso. As circunstâncias da vida não é para tirar a nossa paz, não é isso. Então muitas pessoas se preocupam com alguns problemas comuns, enfermidade, morte. E aí a ansiedade aumenta quando queremos saber o motivo das coisas. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Eu não vou mais perguntar não, de jeito nenhum. Eu já fiz as besteiras que eu tinha que fazer. Agora eu quero fazer a vontade de Deus. Eu vou descansar nela e no amor de Deus. Não existe sabedoria ficar perguntando: será que eu estou pagando por alguma coisa que eu fiz? Não, não está pagando, Jesus já pagou. Descanse em Deus, confie em Deus. E outra coisa, você e eu ainda vamos errar, ainda vamos desagradar a Deus. Não tem jeito, nós somos pecadores. É o que nós mais sabemos fazer, é pecar. Nós somos especialistas em pecar. E pode acontecer de novo. Mas se acontecer de novo, do lado de lá também vai perdoar de novo. Assim é Deus.
não desiste de nós, não nos abandona. Que bênção. Sabe, nenhum médico fala para o paciente: se você ficar doente de novo, eu não curo mais você não, te dou mais remédio não. Eu só aceito você ficar doente 1 ou 2 vezes, a terceira vez eu te largo. O médico não faz isso. Vamos tentar isso, vamos tentar aquilo, vamos tentar um remédio mais forte, vamos tentar agora uma dose maior. Deus é assim, não vai desistir de nós na primeira, nem na segunda. Meu filho, vão aumentar a dose, porque Deus quer cuidar de nós até o fim, não desiste de nós. Muitas pessoas já confessaram que só tiveram paz quando deixaram de questionar. Eu sosseguei o meu coração, parei de usar. Nós temos que enfrentar o fato de que nem todas as coisas, nem todas as nossas perguntas serão respondidas nesta vida. Tem coisa na Bíblia que eu nunca vou entender, só lá no céu, não vai ter jeito. E esse negócio de ficar perguntando: minha mãe morreu, será que foi para o céu? Meu pai morreu, será que foi para o inferno? Isso não é indagação correta, não existe sabedoria nisso, é Deus quem resolve isso, você não vai resolver. As pessoas já me procuraram algumas vezes: pastor, a minha mãe é assim, assim, o que o senhor acha? Eu não acho nada, quem tem que achar é Deus. Como é que eu vou achar? Eu não me sento no trono do universo, eu não decido, quem decide é Deus. Então morreu, meu irmão, a vida para você continua, deixa aquilo lá nas mãos de Deus, é Ele quem vai resolver. Uma vez uma irmã veio contar um sonho para mim: ai pastor, eu estava preocupado com meu pai, você sabe por quê? Porque ele não era crente, né? E aí eu sonhei com ele, ele apareceu para mim no sonho e falou assim: olha, eu estou muito bem, estou em paz, e agora eu estou em paz. Irmã, a sua paz não vem de sonho, a sua paz vem da palavra de Deus, é aqui na palavra de Deus. Então com o sonho, ela, depois de morto, ela converteu o pai dela e botou o pai dela no céu. Pode uma coisa dessa? Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Em Filipenses 4, versículo de 11 a 13, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele aprendeu a construir essa paz, ele aprendeu com o Senhor. Ele precisou conviver com as adversidades, com pessoas difíceis, né? E não, as coisas não aconteceram de uma hora para outra automaticamente, né? Mas ele aprendeu. Chega um momento que ele diz: eu aprendi a viver contente em qualquer situação, né? E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu acho interessante, em Atos capítulo 12, versículo 7, o anjo precisou acordar Pedro na prisão. Pedro não estava lá apavorado, e o Tiago já foi. E olha que o Tiago, muito melhor do que eu, e eu pisei na bola, eu neguei o Senhor, eu não vou ter chance. Mas o anjo foi lá para tirá-lo da prisão, e o anjo teve que acordar Pedro. Pedro estava o quê? Preocupado? Pedro estava atormentado? Não, estava dormindo. Eu vou dormir, pelo menos eu morro descansado. Eu não vou chegar cansado lá na hora que a espada descer, eu vou estar descansado. Pedro estava em paz, ele sabia da morte de Estevão, ele ficou sabendo como Estevão morreu, sabia da morte de outros irmãos, e ele estava em paz. Eu duvido que você dormiria em paz se alguém chegar para você: você vai morrer hoje à meia-noite. Eu duvido. Já ia ficar com os olhos arregalados, ia ficar com o joelho dobrado. Vou morrer, como é que vai ser isso? Será que eu morro mesmo? Está faltando pouco tempo. Pedro dormiu. Você precisa dormir também. Você precisa dormir. Não adianta preocupar com o telefonema do gerente no dia seguinte. Não adianta ficar preocupado com aquele cheque que vai cair. Isso, se você dormir ou não dormir, vai mudar alguma coisa? Então durma. Pelo menos quando o gerente chamar, eu vou estar descansado. Eu vou estar descansado. É mais ou menos assim. Graças a Deus. Antigamente a coisa era mais difícil. Então, irmãos, eu quero deixar isso com vocês, ok? Peça a paz de Deus. Filipenses 4, versículos 6 e 7 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, por nada,
Mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, isso é, com agradecimentos, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Senhor, eu preciso disso, mas eu te agradeço, o Senhor já me deu muita coisa. Tem que ser acompanhado com ação de graças. Tem crente, irmão, mendigo, só sabe pedir. Nunca agradece a Deus. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquele outro. Nunca apresenta gratidão diante de Deus. E quanto que Deus já nos deu. Você quer saber? Eu vou dizer para você o que Deus já nos deu. Deus já nos deu um futuro glorioso. Não é que Ele vai dar, Ele já nos deu. Ele já nos deu. Então, peça a Deus, peça a paz de Deus. Olha, Filipenses capítulo 4, versículos de 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Qual é a fonte da paz? É Deus. Ela guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Coração e a mente é uma paz que ministra o nosso intelecto, a nossa inteligência. É uma paz que ministra as nossas emoções. Isso é equilíbrio total, isso é bênção. Observe, primeira a oração, depois a paz. Porque a oração é a causa, a paz é o efeito. Isso significa o quê? Que se você não está orando, provavelmente você está se preocupando. Está preocupado. Qual é o seu medo mais profundo? Qual é o nosso medo mais profundo? É de solidão? É de fracasso? Morte? Doença? Mudança? Desemprego? Ser mandado embora? Violência? Erro médico? Etc. Tem um punhado. E eu quero terminar com a oração de um teólogo do século passado, Reinhold Niebuhr. E ele fez a seguinte oração. Olha que oração fantástica. Deus, dá-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. Dá-me a coragem para mudar as coisas que eu posso. E dá-me sabedoria para conhecer a diferença. Eu preciso saber a diferença daquilo que eu posso mudar e daquilo que eu não posso mudar. Tem coisas que você pode mudar. Meu filho, arregaça as mangas e vai para cima. Vai para cima e muda. Agora, não tente mudar aquilo que não tem como mudar. Não tem como mudar o nosso processo de envelhecimento. Por enquanto não tem como mudar a queda de cabelo. Eu estou esperando o remédio. Eu estou esperando. E esse dia, cada vez que eu vou no barbeiro é complicado. E eu me tornei inimigo do espelho já faz algum tempo. O espelho é meu inimigo, porque não é mais aquele garoto de 40 anos atrás e mais assim, não é mais, mas eu vou me sentir miserável por isso? Nem um pouco. Falei com o meu cabeleireiro essa semana. Meu filho, deixa cair, não tem problema não, eu estou em paz, eu estou feliz com isso. A minha paz não vem do cabelo, a minha paz não vem do espelho. Se eu fosse depender do espelho para ter paz, eu não teria paz mais. A minha paz vem de Jesus. É Ele que me dá paz. É Ele quem me dá paz. E quando eu ressuscitar, eu vou querer olhar no espelho. Aí, meu filho, aí eu vou querer olhar. Por isso que lá no céu tem um mar de vidro. É um mar de vidro. Vamos olhar, para todo mundo olhar, senão a fila vai ser muito grande. Glória a Deus. Deus é bom. Deus nos ama. Deus investiu muito em nós e não parou de investir. Eu, quando viajo com a minha esposa ou com os irmãos, eles sabem disso. Eu gosto de parar no caminho para tomar um cafezinho, tomar uma média de café com leite, comer um pão de queijo. E de vez em quando tem aquelas viagens mais longas, tem que parar para o almoço. É muito bom. O que está acontecendo aqui hoje é mais uma paradinha. É mais uma parada para a gente seguir na jornada, na caminhada, até chegar lá, aonde o banquete nos espera. As bodas do Cordeiro,
onde nós nos banquetearemos, assentaremos à mesa com Ele. Amém, meus irmãos. Igreja Cristã da Trindade. Site www.ictrindade.com.br. Endereço: Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação do metrô São Judas. Igreja Cristã da Trindade.